Existe uma distinção fundamental entre a maioria das pessoas e aqueles que alcançam prosperidade financeira consistente. Não se trata de sorte ou herança, mas sim de conhecer métodos que geram renda de forma contínua, enquanto outros continuam trocando horas por um salário insuficiente. A seguir, serão apresentados 15 modelos de negócios que, segundo tradições milenares, permitiram a construção de fortunas duradouras. Cada um deles possui características únicas, mas o 12º, em particular, tem potencial para superar em um mês o que muitos ganham em um ano inteiro. Já o sétimo, e o utilizado por grande parte dos investidores bem-sucedidos para romper a dependência de um emprego formal. Por trás desses métodos não está apenas uma estratégia comercial, mas uma mentalidade de abundância cultivada ao longo de gerações. Estudos sobre padrões financeiros revelam como determinados grupos transformaram adversidades históricas em domínio econômico. Agora, esses princípios serão detalhados, começando por um setor que resistiu a todas as crises ao longo da história. O mercado imobiliário. Não se trata de adquirir uma residência para moradia, mas sim de investir em propriedades que gerem receita passiva. Segundo ensinamentos antigos, quem possui terra detém um ativo escasso, cujo valor tende a aumentar com o tempo. Essa compreensão levou ao controle de parcelas significativas do mercado em grandes centros urbanos. A estratégia não se limita à compra. O aluguel financia a hipoteca, permitindo a aquisição de novos imóveis. Pequenos investimentos iniciais, como quartos alugados por temporada, podem ser o ponto de partida. Outro segmento com forte presença histórica e o comércio de metais preciosos e joias. A mobilidade desses ativos, mesmo em períodos de instabilidade, fez deles uma reserva de valor confiável. Enquanto moedas perdem poder de compra, ouro e prata mantêm sua relevância. Além da compra para investimento, negócios como compra e venda de pecas usadas, reparos e design personalizado oferecem margens atraentes. Um pequeno empreendimento nesse ramo pode gerar lucros consistentes, especialmente em regiões onde o ouro é valorizado culturalmente. Um terceiro modelo, muitas vezes mal compreendido, envolve empréstimos e microfinanças. Não se trata de explorar necessidades alheias, mas de oferecer capital a quem não tem acesso ao sistema bancário tradicional sob condições justas. A circulação do dinheiro, quando bem estruturada, beneficia ambas as partes. Plataformas de empréstimos entre particulares ou acordos locais com pequenos empresarios podem render retornos significativos. A chave está na avaliação criteriosa de riscos e na diversificação. Na era digital, um dos negócios mais promissores é a educação online. Apesar de representarem uma fração mínima da população global, determinados grupos se destacam em áreas como ciência e inovação, tracas ao valor atribuído ao conhecimento. Cursos, mentorias e conteúdos especializados permitem escalar o ensino sem limites geográficos. A demanda por aprendizado contínuo cresce e quem oferece soluções práticas pode construir uma fonte de renda recorrente. O segredo está em identificar lacunas no mercado e entregar valor real, não apenas informação genérica pelo conhecimento acima de tudo. Na tradical, o saber é descrito como o único bem que não pode ser roubado. Por isso, determinados grupos priorizam investimentos em educação, livros e formação contínua. Atualmente, esse conhecimento foi convertido em modelos de negócios digitais escaláveis. Estima-se que milhares de cursos online sejam desenvolvidos por profissionais dessas comunidades, abrangendo áreas como finanças pessoais, programação, marketing, idiomas, culinaria, automobilismo e espiritualidade. A lógica por trás disso é simples: o conhecimento pode ser comercializado repetidamente sem custos adicionais. Um curso gravado uma vez pode ser vendido centenas ou milhares de vezes, representando um modelo de receita eficiente. Qualquer pessoa possui algum tipo de expertise, seja em sua profissão, em um hobby ou em uma habilidade desenvolvida ao longo dos anos. A recomendação é transformar esse conhecimento em um produto digital, como um curso, e disponibilizá-lo em plataformas como Udemy, Hotmart ou Teachable. Mesmo um curso com valor de $50, vendido para 100 pessoas por mês, gera uma receita recorrente de $5.000, sem necessidade de estoque, logística ou horários fixos. O diferencial não está em ser um especialista global, mas em saber mais que o público-alvo e ter disposição para ensinar. A ideia é que, ao compartilhar conhecimento, o criador também aprende e se aprimora. Outro modelo de negócio com forte adesão e o comércio eletrônico, especialmente o dropshipping, que elimina a necessidade de estoque. Nesse sistema, o vendedor encontra um fornecedor, geralmente em países como China, Turquia ou Índia, que produz itens de qualidade. Ao receber um pedido, o vendedor repassa a compra ao fornecedor, que envia o produto diretamente ao cliente. O lucro e a diferença entre o preço cobrado e o valor pago ao fornecedor. A chave para o sucesso nesse modelo não está na venda de produtos genéricos ou de baixo custo, mas em itens de nicho com margens elevadas, como joias temáticas,
livros especializados, artigos de luxo ou tecnologia diferenciada. A estratégia é focar em produtos com alto valor percebido, em vez de competir por preço. Alto Macau e outro aspecto fundamental, desde anúncios até o atendimento ao cliente e possível estruturar um negócio de dropshipping que demande poucas horas diárias de trabalho. Em 6 meses, um empreendimento nesse formato pode gerar entre 3 mil e 10 mil dólares mensais, representando uma fonte de renda com potencial de escalabilidade. No campo dos investimentos, a abordagem adotada por determinados grupos se baseia na diversificação e na disciplina de longo prazo. A estratégia consiste em distribuir os recursos em diferentes classes de ativos. 40% em ações, 30% em títulos de renda fixa, 20% em imóveis e 10% em metais preciosos. Dessa forma, eventuais quedas em um setor são compensadas pelo desempenho dos demais. A preferência e por investimentos passivos, como fundos indexados que replicam índices como o S&P 500, que historicamente apresentam um crescimento médio de 10% ao ano. Um investimento mensal de $500, com juros compostos, pode resultar em mais de 380 mil dólares em 20 anos. Além dos fundos, há um foco em ações de empresas líderes em seus setores, como tecnologia Google, Microsoft, Apple, finanças JP Morgan, Goldman Sachs e imóveis REITs. A regra é clara: investir apenas no que se compreende. A abertura de uma conta em uma plataforma de investimentos e a compra de cotas em REITs são passos iniciais acessíveis, que exigem apenas consistência e paciência. No setor de tecnologia, a criação de software e aplicativos representam um dos modelos mais escaláveis. Empresas como Google, Facebook, Oracle e WhatsApp foram fundadas por profissionais que entenderam o potencial de desenvolver soluções digitais uma única vez e vendê-las para milhões de usuários. Mesmo sem conhecimento técnico, é possível contratar desenvolvedores ou utilizar plataformas no código para criar aplicativos que resolvam problemas específicos. Um aplicativo básico pode ser desenvolvido com investimentos entre 3 mil e 10 mil dólares. Se o produto atender a uma demanda real e for monetizado por meio de assinaturas mensais de 5 dólares, usuários geram uma receita recorrente de 5 mil dólares. Em 2 meses, o investimento inicial é recuperado e o restante se transforma em lucro. Outro segmento relevante é o de Software as a Service SaaS, que oferece ferramentas online para empresas, como CRMS, plataformas de e-mail marketing e sistemas de gestão. Esses negócios, uma vez estabelecidos, geram receitas previsíveis e escaláveis. A mentalidade por trás desses empreendimentos não é apenas criar tecnologia, mas desenvolver soluções que otimizem processos, economizem tempo e agreguem valor, cobrando por esse benefício. Por fim, a consultoria e os serviços profissionais de alto valor também se destacam como modelos lucrativos. Nesse caso, o foco não está na venda de tempo, mas na entrega de resultados. Enquanto um profissional tradicional cobra por hora, um consultor especializado cobra pelo impacto gerado. Um advogado, por exemplo, pode cobrar valores elevados por um parecer estratégico em vez de tarifas horárias. A lógica é simples: quanto maior o valor entregue, maior o retorno financeiro ao solucionar um problema legal complexo. Essa é a mudança de mentalidade. O sábio não vende seu tempo, mas sua expertise, qualquer que seja a área de atuação, contabilidade, marketing, recursos humanos, arquitetura, nutrical ou coaching. E possível estruturar essa experiência em pacotes de consultoria de alto valor. Em vez de cobrar 20 dólares por hora, cria-se uma oferta de 3 mil dólares, que inclui diagnóstico completo, plano estratégico, implementação e acompanhamento por 3 meses. Com apenas 3 clientes por mês, o faturamento chega a 9 mil dólares, superando o salário da maioria dos profissionais, com menos horas de trabalho e maior autonomia. Outra estratégia recorrente é a criação de contratos de retenção, os quais o serviço não se limita a uma única entrega, mas sim a um acompanhamento contínuo. 10 clientes pagando 1.000 dólares mensais por consultoria recorrente geram uma receita previsível de 10 mil dólares. Esse modelo proporciona estabilidade financeira, permitindo planejamento e crescimento. No modelo de negócio valorizado por empreendedores judeus bem-sucedidos são as franquias e sistemas replicáveis. A razão é simples: permitem multiplicar o modelo comprovado sem aumentar proporcionalmente a carga de trabalho. Muitas das franquias mais reconhecidas globalmente foram desenvolvidas por judeus, como Dunkin' Donuts, Subway, Ben & Jerry's e Baskin-Robbins. O que elas têm em comum são processos documentados que podem ser reproduzidos com sucesso por terceiros. O princípio por trás desse modelo e, claro, se um negócio funciona,
como um restaurante, uma academia ou uma loja especializada, e Possivel sistematiza-lo. Isso inclui registrar cada etapa, desde receitas até estratégias de marketing. Em seguida, vende-se o direito de uso da marca e do sistema por meio de franquias. Os ganhos ocorrem de duas formas: uma taxa inicial, que varia entre 10 mil e 100 mil dólares, dependendo do negócio, e um percentual mensal das vendas, geralmente entre 5% e 8%. Assim, enquanto os franqueados operam suas unidades, o franqueador recebe rendimentos passivos pontual e necessário ter centenas de franquias para que o modelo seja lucrativo. 5 franqueados pagando 2 mil dólares mensais em royalties já garantem uma receita passiva de 10 mil dólares. Além disso, o risco operacional fica a cargo dos franqueados, enquanto o franqueador fornece o sistema e o suporte. Outra abordagem comum e a aquisição de franquias já estabelecidas, em vez de criar um negócio do zero. Essa estratégia reduz riscos e aumenta as chances de sucesso, pois se baseia em um modelo com demanda comprovada. Décimo modelo de negócio, alinhado aos princípios da Tora e à agricultura e à produção de alimentos. Embora possa parecer tradicional, trata-se de um setor permanentemente rentável, já que a demanda por alimentos é constante. Em Israel, por exemplo, técnicas como irrigação por goteio, estufas automatizadas e cultivos hidropônicos transformaram regiões áridas em polos agrícolas de alta produtividade, com exportações milionárias de frutas, hortaliças e flores. A inovação aplicada a uma indústria milenar e o diferencial, mesmo em pequena escala, é possível cultivar produtos orgânicos de alto valor, como morangos, tomates cereja, ervas aromáticas ou cogumelos gourmet. Esses itens alcançam preços até 3 vezes superiores aos convencionais, e a demanda por alimentos orgânicos continua em expansão. Outra oportunidade está na produção de alimentos processados, como geleias artesanais, molhos, conservas, panificação sem glúten ou produtos veganos. A expertise judaica na indústria alimentícia se deve, em parte, à identificação de nichos dispostos a pagar mais por produtos especializados. O princípio aplicado e o de que a terra é mais produtiva quando trabalhada com inteligência, não apenas com esforço físico. Um pequeno cultivo em estufa de 100 metros quadrados, bem administrado, pode gerar entre 2 mil e 4 mil dólares mensais. 11º modelo de negócio, tal antigo quanto o próprio povo judeu, e a importação e exportação. Desde os tempos bíblicos, os judeus atuaram como comerciantes internacionais, conectando Europa, Ásia, América e África. Hoje, continuam dominando o comércio global. A lógica é aproveitar as diferenças de preço entre países. Um produto que custa 5 dólares na China pode ser vendido por 25 dólares na América Latina. E essa margem representa o lucro. A estratégia é simples: identificar o que é abundante e barato em um lugar e levá-lo para onde é escasso e caro. Isso se aplica a eletrônicos, têxteis, maquinário, acessórios de moda ou produtos especializados. Plataformas como Alibaba conectam compradores a fabricantes chineses, enquanto marketplaces como Mercado Livre, Amazon ou lojas virtuais próprias facilitam a venda. Não é necessário importar um container inteiro para comunicar. Um investimento inicial entre 3 mil e 5 mil dólares permite adquirir 50 ou 100 unidades de um produto de alta rotatividade. A chave está na escolha. Não se trata de vender itens baratos e de baixa qualidade, mas sim produtos com boa relação custo-benefício. Itens de qualidade geram clientes fiéis e recomendações, enquanto produtos de baixo valor tendem a resultar em devoluções e problemas. Com uma seleção adequada e execução eficiente, é possível alcançar um faturamento mensal entre 5 mil e 10 mil dólares em 6 meses. Esse modelo exemplifica a criação de valor ao conectar oferta e demanda. 12º modelo de negócio, um dos mais lucrativos, são os serviços financeiros e seguros. Os judeus têm forte presença nesse setor em escala global, especialmente no ramo de seguros. A razão é simples: as pessoas pagam por proteção e tranquilidade. Um corretor de seguros bem-sucedido pode faturar entre 5 mil e 20 mil dólares mensais apenas em comissões recorrentes. Cada apólice vendida gera uma comissão anual enquanto o cliente mantiver o seguro ativo. Assim, 100 apólices vendidas em um ano continuam gerando receita no ano seguinte, sem necessidade de novas vendas. Esse é um exemplo de renda passiva real. Além de seguros, os judeus também atuam em planejamento financeiro, gestão patrimonial e fundos de investimento. Nesses casos, a remuneração costuma ser um percentual do patrimônio administrado, geralmente entre 1% e 2% ao ano. Ao gerir 1 milhão de dólares em ativos, o retorno varia entre 10 mil e 20 mil dólares anuais. Com 10 clientes, nesse patamar, os ganhos atingem 6 dígitos. Não é necessário ser um especialista certificado desde o início. É possível comunicar como intermediário,
conectando clientes a instituições financeiras. Muitos bancos e seguradoras pagam comissões generosas por indicações qualificadas. O Talmud ensina que proteger o que se tem é tão importante quanto buscar mais. Por isso, seguros de vida, saúde, automóvel, residência ou negócios são um mercado perene, com demanda constante. 13º modelo de negócio milionário e a criacal de mídia e conteúdo pode ser adaptado à realidade de cada pessoa, independentemente de seu ponto de partida. Não se trata de fórmulas mágicas, mas de estratégias testadas ao longo de gerações, com princípios claros, alavancagem, escalabilidade e geração de valor continuam. A chave está em escolher um modelo que se alinhe às habilidades e ao contexto individual, sem a necessidade de dominar todos os 15. Alguns exigem mais capital inicial, como imóveis ou franquias, enquanto outros dependem principalmente de conhecimento e consistência, como a criação de conteúdo ou consultorias. O que os une é a capacidade de gerar renda recorrente, reduzindo a dependência de um único fluxo de receita. O exemplo de Ricardo ilustra como a aplicação prática desses conceitos pode transformar uma situação financeira. Ele não partiu de grandes recursos, mas de uma mudança de mentalidade. Passou a enxergar oportunidades onde antes via apenas limitações. Ao combinar ativos tangíveis, como propriedades, com ativos digitais, como cursos e consultorias, construiu um sistema que trabalha para ele. Ao contrário, cada um dos 15 modelos apresentados segue a mesma lógica: identificar uma demanda real, estruturar uma solução escalável e monetizá-la de forma sustentável, seja por meio de aluguéis, comissões, vendas recorrentes ou serviços especializados. O objetivo é criar fluxos de renda que não dependam exclusivamente do tempo ou da presença física do empreendedor. A sabedoria ancestral que permeia esses negócios não se limita a técnicas financeiras, mas também a valores como disciplina, planejamento e visão de longo prazo. Não se trata de enriquecimento rápido, mas de construir bases sólidas que resistam a crises e se multipliquem com o tempo. A consistência, mais do que o talento, e o que diferencia quem obtém resultados duradouros daqueles que desistem no primeiro obstáculo. Para quem busca iniciar, o primeiro passo é analisar quais modelos se encaixam melhor em sua realidade atual. Não é necessário ter experiência prévia em todos os setores, mas sim disposição para aprender e aplicar os princípios de forma estratégica. Pequenas ações, quando repetidas com foco, podem gerar resultados exponenciais. A jornada para a independência financeira não exige grandes saltos, mas sim a soma de decisões inteligentes ao longo do tempo, seja investindo em ativos, monetizando o conhecimento ou criando experiências. O que importa é dar o primeiro passo com clareza e persistência. Os 15 negócios apresentados não são apenas oportunidades, mas caminhos comprovados para quem deseja transformar sua relação com o dinheiro e, consequentemente, com a vida. A abordagem baseada no princípio do Melacha Gedola, trabalho que se multiplica, em contraste com o Melacha Ketana, esforço repetitivo e limitado, destaca a importância de estruturas que geram resultados recorrentes. A diferença não está apenas na execução, mas na construção de sistemas que operam de forma autônoma, permitindo que o valor produzido uma vez continue a render benefícios ao longo do tempo. A questão central não e se os modelos apresentados são viáveis, mas se haver a disposição para agir. Muitas pessoas reconhecem oportunidades, porém permanecem em um ciclo de planejamento sem implementar cal. A frustração de dedicar horas sem progresso tangível, a pressão financeira ao final do mês ou a sensação de insuficiência diante de responsabilidades são experiências comuns. No entanto, a escassez não é um destino, mas uma condição temporária que pode ser superada com estratégias adequadas. A aplicação de princípios estruturados, como os observados em tradicões de gestão de recursos, sugere que a prosperidade não depende de sorte, mas de métodos testados. Não é necessário adotar todas as alternativas disponíveis, basta selecionar aquelas que melhor se alinham ao contexto individual. O próximo passo envolve estudo, adaptação e execução consistente, combinando disciplina com a disposição para compartilhar recursos como forma de estimular novos fluxos de oportunidades. A transformação financeira não ocorre por acaso, mas como resultado de ações deliberadas. Em um período relativamente curto, a realidade pode mudar não por promessas externas, mas pela aplicação prática de conceitos que já demonstraram eficácia. A decisão de iniciar, mesmo com passos pequenos, e o que diferencia quem permanece na mesma situação daqueles que avançam. Para quem reconhece que o esforço atual não está gerando os resultados desejados, a reflexão sobre como direcionar energia para sistemas escaláveis pode ser o ponto de partida. A transição de vender tempo por dinheiro para construir estruturas que trabalhem de forma independente e um processo acessível,
desde que haja comprometimento. Modelos bem-sucedidos ao longo da história comprovam que essa abordagem não é exclusiva, mas replicável quando aplicada com consistência.